Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma semana, no nosso papo profundo sobre a lição da escola sabatina. E a gente segue estudando o Evangelho de João, os temas expostos no Evangelho de João aqui na escola sabatina desse trimestre. E eu garanto para você que a jornada está sendo incrível. Então, se você ainda não assistiu às lições anteriores, se você não estudou o trimestre, vale muito a pena. O Evangelho de João é um evangelho incrível que vale a pena você se aprofundar. E se você já teve alguma dificuldade, algum problema tentando entender a estrutura do livro, os sinais, os discursos de Jesus nesse evangelho tão denso e tão simbólico, mas tão bonito, relaxa aí e fica aqui comigo, porque hoje a gente vai destrinchar um pouco mais tudo isso de uma forma leve, de uma forma descontraída, mas sem a gente perder a profundidade aqui da espiritualidade da palavra de Deus. E você vai ver como é que essas histórias, esses milagres e essas palavras de Jesus podem transformar completamente a nossa visão de vida, de fé e de eternidade. Então fica aqui comigo que o episódio de hoje está só começando. E antes da gente pular de cabeça nessa piscina do Evangelho de João, nesse tanque de Betesda da Palavra de Deus, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, que acabou de chegar aqui no canal, para se inscrever, clicando aqui em se inscrever, para você fazer parte da nossa comunidade de estudo da Palavra de Deus. A cada mês, ano, a gente tenta trazer novas coisas, novos conteúdos, se aprofundar cada vez mais. Para o ano que vem, a gente está fazendo um esforço de trazer talvez alguns quadros, algumas novidades, né? Eu não sei qual vai ser a frequência exata desse material, mas eu quero trazer novas coisas, né? Talvez a exposição de conteúdos de alguns livros, talvez o Chronicast, que costumava ser o primeiro podcast aqui do canal, mas que acabou sendo trocado pela Escola Sabatina. Então eu quero ver como é que eu consigo conciliar isso, mas para tanto esforço precisa valer a pena, e para valer a pena eu preciso contar com a audiência e com a ajuda de vocês para compartilhar, para deixar aquele joinha, para incentivar a gente a continuar produzindo, porque é muito difícil você produzir conteúdo cristão aqui no YouTube, porque a pessoa simplesmente não procura esse tipo de conteúdo. Então o YouTube, ele não incentiva as pessoas a assistirem, ele não divulga esse material. Então o jeito de ser notado e de outras pessoas receberem o convite para assistir esse tipo de coisa, a indicação ali, quando você abre o YouTube e aparece aqueles vários vídeos, é se as pessoas entenderem, ou se o YouTube entender que as pessoas estão gostando do conteúdo. E como é que você faz isso? Deixando o seu joinha. Por isso é muito importante você ajudar a gente nesse propósito, tá certo? Então vamos lá para o nosso estudo. E primeiro, eu quero que você se ligue numa coisa aqui sobre o Evangelho de João. Esse evangelho, como já foi falado nos outros episódios, ele não é uma mera biografia de Jesus. Os evangelhos, em geral, eles não são biografias. Eles não estão interessados em contar cada etapa da vida de Jesus de uma forma biográfica. São livros teológicos. Eles querem mostrar a vida de Jesus, mas seu ministério, morte, ressurreição, milagres, tudo, mas de uma forma teológica, que passe uma mensagem, que revele uma verdade sobre quem Jesus é e, portanto, quem Deus é. Então, a forma que como João ele vai relatar aqui os feitos extraordinários de Jesus é muito consciente, é muito importante de se perceber a forma como ele faz isso, porque é muito intencional. João ele está apontando para algo muito maior do que meramente os atos de Jesus. Não se trata apenas de contar, de relatar o que Jesus fez, mas de revelar quem Jesus é. Jesus não é só um fazedor de milagres, ele não é só um curador, ele não é só uma pessoa boa, sábia, que faz coisas legais. Jesus é o próprio milagre encarnado de Deus. Jesus é a grande manifestação sobrenatural de Deus no mundo. Ele não é apenas alguém que está apontando para o caminho da salvação. Jesus é a própria salvação oferecida. E quando a gente começa a entender e conectar esses pontos, tudo vai mudar. João ele quer levar a gente a perceber que cada ato de Jesus, cada ação, cada escolha, cada palavra proferida, cada sinal revelado está ali para mostrar para a gente uma verdade muito mais profunda e transformadora, que é a de que a vida verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Só pode ser encontrada em Deus, e o caminho para Deus é Jesus Cristo. E essa vida verdadeira
ela não é simplesmente uma promessa lá para o futuro, embora haja um aprofundamento, uma glorificação dessa vida, mas ela é uma promessa de uma vida que começa agora, na nossa realidade. Não é simplesmente algo para depois da morte, é algo que começa a afetar a nossa vida hoje, a forma como nós vivemos, nos relacionamos com Deus, com o próximo, com a vida em geral. Pensa aqui comigo no que João diz logo no começo. A gente já passou por isso nas primeiras lições, nos primeiros episódios, mas vamos voltar rapidamente em João capítulo 1, versos 4 a 5. João diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele diz que a luz brilha nas trevas e que as trevas não a venceram, não venceram a luz. Cara, isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito denso, porque isso aqui traz uma verdade absurdamente maravilhosa. João está dizendo para a gente que Jesus é a própria fonte de vida. Jesus não é um caminho para a vida, Jesus não é um acesso à vida, Jesus é a vida verdadeira. E essa vida é a própria luz que ilumina toda a humanidade. Por isso não existe vida fora de Jesus. Não existe nenhuma forma de se viver sem estar conectado a Ele. Lá no capítulo 8 ele vai chamar ele de videira, sem estar conectado à videira. Agora pensa no que isso significa no nosso dia a dia, na nossa realidade prática. Quantas vezes você se sente perdido, sem um propósito, sem saber que direção tomar, que caminho seguir? Como se você estivesse simplesmente andando no escuro, tateando, tentando encontrar alguma saída, alguma porta. João está lembrando você que essa luz que você precisa para fazer sentido, para se orientar, para ter um caminho, um propósito, ela é Cristo. E Cristo está sempre brilhando. Não importa o quão densas sejam as trevas ao seu redor, o quão perdido na noite você esteja, Ele é aquele farol que brilha no meio da tempestade. E o mais incrível que João revela pra gente é que essas trevas, essa escuridão, seja o que ela significar na sua vida, problemas, medos, dúvidas, falta de propósito, nada disso pode vencer a luz, porque a luz brilha muito mais. E isso é muito forte. Essa é uma esperança incrível. A luz de Jesus, ela não depende de quão bom o seu dia está sendo, se tudo está dando certo, se você tem algo claro na sua vida, um caminho já bem definido para você seguir na sua própria mente, no seu próprio coração. Isso não importa. A luz que brilha nas trevas, a luz que vem de Cristo, ela é constantemente firme, imbatível. Essa é a luz que nos guia e nos transforma, desde agora até a eternidade. Só que se essa luz ela é tão brilhante, se ela é tão diferencial na nossa vida, por que certas pessoas rejeitam essa luz? Por que elas fazem questão de permanecer no escuro? E essa é uma pergunta que João vai abordar de uma forma bem direta lá no capítulo 3, versos 18 a 21. E olha só o que ele vai dizer aqui. Ele diz que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? E João vai explicar. Porque as suas obras eram más. Como assim? Suas obras são más, então eles preferem ficar no escuro e rejeitar a luz. E aí você começa a perceber que a rejeição a Jesus, essa recusa em aceitar a sua mensagem, a sua salvação, ou seja, de caminhar ao lado da luz, de acessar essa luz que Ele é, não é algo que acontece porque as pessoas não entenderam ou não receberam informações suficientes para fazer o sentido. Não. João está dizendo que essa rejeição é deliberada, ela vem de uma escolha feita conscientemente. Algumas pessoas preferem continuar no escuro, por quê? João vai dizer que a luz, ela expõe aquilo que está escondido nas sombras. Às vezes a gente não quer lidar com essas áreas da nossa vida. Sabe aquela região mais escura do seu íntimo, que tem um pecado lá, um segredo, algo que você fez de ruim, um pensamento, um costume, um pecado acariciado que está escondido lá na parte mais escura da sua vida. Às vezes é muito mais confortável deixar isso lá, não lidar com essas coisas. E quando a gente chega perto da luz, a luz começa a emanar os seus raios sobre essas partes escuras da nossa vida e revelar aquilo que a gente deixou escondido. E aí fica desconfortável, porque a gente não quer lidar com essas coisas. A gente não quer que os outros vejam, a gente não quer ser julgado, a gente não quer lidar com isso publicamente,
ou sequer com o próprio Deus. A gente não quer abrir o nosso coração e mostrar, olha, Senhor, o quão ruim eu sou e o quanto eu preciso de Ti. Então a gente ama muito mais as trevas, porque as trevas nos dão conforto de não ter que lidar com as coisas que estão escondidas debaixo das sombras. Pensa naquele pecado que você tem, que você ficaria acabado, que você ficaria muito envergonhado se outras pessoas descobrissem. Acabaria com a sua reputação. É muito mais fácil deixar isso escondido. Então, muitas vezes é mais fácil, é mais confortável ficar naquilo que é conhecido, mesmo que isso signifique ficar nas trevas. Isso é mais confortável do que deixar que a luz de Cristo revele as coisas que a gente prefere esconder. Só que a questão é que enquanto a gente permanece nas trevas e evita a luz, não há cura. Enquanto nós não lidarmos com aquilo que está escondido nas trevas, não haverá cura. E é aí que entra um ponto-chave. Jesus ele não veio só para salvar a gente das consequências do pecado lá na frente, no fim da vida. Essa é uma concepção muito errada que as pessoas têm de salvação. Como se salvação fosse meramente um ticket para fora do inferno, ou um ticket de acesso ao céu. Certo? Então eu tenho duas escolhas. Ou eu vou para o inferno ou eu vou para o céu. Salvação, eu vou para o céu ao invés de ir para o inferno. Não. Salvação não é meramente nos livrar das consequências dos nossos pecados. Por isso, Jesus ele não é apenas aquele que vai te livrar da morte lá no futuro. O que ele diz em João capítulo 11, verso 25 é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso significa que a ressurreição ela não é apenas um evento futuro, uma recompensa que você vai receber lá na frente, um dia, quando Jesus voltar. O que Jesus está dizendo é que Ele é a ressurreição e que a vida eterna começa a partir do momento em que você crê nele, que você entra em um relacionamento com Ele. E essa vida eterna não é só sobre o depois, é uma nova qualidade de vida que começa aqui, agora. Claro que não em todos os seus efeitos, não em toda a sua glória, só que a partir do momento em que você deposita sua fé em Jesus, você já começa a viver uma nova vida. A ressurreição já começa a acontecer em você. Você já está vivendo aquilo que a eternidade será a completude. Você já dá o primeiro passo em direção àquilo que é eterno, porque você está conectado à fonte de toda a vida eterna. O primeiro passo no caminho da eternidade começa a partir do momento em que você entra num relacionamento com Cristo através da fé. E falando em caminho, você lembra daquela declaração icônica de Jesus lá em João 14, verso 6? É a famosa frase onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase, ela vai além de qualquer conselho espiritual ou moral que a gente possa imaginar. Jesus ele não está simplesmente te apontando para um caminho certo ou te dando uma lista de regras a seguir. Se você fizer isso, 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 se você entrar aqui, se você for nessa direção, tudo vai ficar bem. Não. Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Ele é a própria vida. Ele é a verdade. A gente não precisa de um guia que apenas nos aponte para Deus. Alguém que simplesmente crave uma placa na nossa frente e fala: ó, siga aqui 10 quilômetros, faça isso, 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 vira aqui, vira ali, você vai achar Deus. Não. Jesus é o próprio Deus, portanto, Ele é o próprio caminho. Ele é aquilo que nos conecta diretamente ao Pai. E tem mais. Ele não apenas nos ensina a verdade, Ele é a própria verdade. Ele é a revelação de quem Deus é. Se você quer saber quem Deus é de verdade, olhe para Jesus Cristo. Ele é a explicação, Ele é a ilustração. Quando Deus pergunta: entendeu quem eu sou? Quer que desenhe? A humanidade fala assim: eu quero que você desenhe. Aí Jesus vai lá e aparece. Deus desenha Jesus para nós. O verbo que é Deus se encarna nas características de alguém que nós conseguimos entender e nos relacionar. Quando a gente se depara com as dúvidas da vida, a confusão, as incertezas, a gente pode se apoiar completamente nele, porque Ele é a fonte de toda a verdade e a essência da própria vida. Ele passou pelo que nós passamos, Ele viveu a nossa vida, Ele caminhou nos passos, na estrada que nós caminhamos, Ele se sujou da poeira que nos suja todos os dias, Ele bebeu da nossa água e comeu do nosso pão, Ele sabe como é. Deus não é uma entidade cósmica lá no céu que não faz ideia de quem nós somos. Deus é alguém que se relaciona com a própria criação, Ele sabe como é. E fala a verdade, isso muda tudo, é ou não é? Aquela grande resposta que você precisa para as grandes perguntas da vida
Não está numa filosofia rebuscada, escondida atrás de algum livro empoeirado, em algum dogma distante. Está em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só que aí a gente volta para os milagres que João relata para poder explicar e apontar para quem Jesus é e o que ele está revelando para a gente. E esses sinais, eles não estão ali apenas para mostrar que Deus é poderoso, que Deus controla o sobrenatural, que Jesus tem acesso à força e o poder de Deus. Não. Cada milagre é um sinal. E você sabe o que é um sinal, não sabe? É aquilo que aponta para algo ainda maior, para uma realidade mais profunda. Quando você vê uma plaquinha escrito assim, olha, acampamento a 10 quilômetros, você não vai pegar sua barraca e armar em cima dessa placa, ou do lado dessa placa, porque está escrito acampamento. Não, ela está apontando para uma outra realidade. Ela está dizendo que tem um lugar próprio para você acampar que fica a 10 quilômetros. Aí você segue 10 quilômetros e acampa no local próprio. Então aquela placa, aquele sinal, aponta para uma realidade mais profunda. E quando Jesus ele alimenta, por exemplo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças ali, ele não está simplesmente só saciando a fome física como se esse fosse o objetivo final, dar pão para aquele povo. Não. Jesus está revelando uma verdade espiritual poderosa. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. O que aquelas pessoas precisam de verdade para serem saciadas não é simplesmente pão, é algo muito mais profundo. Aquele que se alimenta desse pão, que é Jesus, nunca mais terá fome. Ou seja, quem se conecta a Cristo vai encontrar uma satisfação tão plena que nada neste mundo pode oferecer. Então, esse milagre físico de Jesus é algo que aponta para uma realidade maior, ou seja, de que Jesus ele é a resposta para aquela fome espiritual de todo ser humano, para aquele anseio que nós temos de algo que nada nesse mundo consegue saciar. Nada traz sentido, nada nos conecta com aquilo que parece ser um vazio dentro de nós, nada nos conecta com algo que vá preencher esse vazio. Jesus está falando, eu sou isso. Essa fome espiritual que você tem, eu sou aquilo que vai saciar. E João ele quer que a gente enxergue isso, ele quer que a gente vá além da superficialidade dos milagres e veja o que eles realmente representam. E essa mesma lógica se aplica a todos os outros sinais. Quando Jesus cura um cego de nascença, por exemplo, ele está mostrando que assim como ele devolve a visão física, ele também quer e pode abrir nossos olhos espirituais para enxergarmos a verdade de quem ele é e quem Deus é. Uma cegueira que o pecado colocou diante de nós. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está dizendo que ele tem o poder não apenas sobre a morte física, mas que a verdadeira vida que nos é privada por causa do pecado está em suas mãos. E quem crê nele já passou da morte para a vida. Aliás, isso nos leva àquela passagem poderosa de João capítulo 5, verso 24. Ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Presta atenção nisso daqui. Não se trata simplesmente de uma vida eterna que só vai começar depois que nós morrermos e Jesus voltar e nos ressuscitar. O que Jesus está falando é que aquele que crê já passou da morte para a vida. A ressurreição começa aqui e agora, quando a gente ouve as palavras de Deus e crê em Jesus Cristo. E aí entra uma questão que é central no Evangelho de João, que é a fé. Tudo gira em torno da fé, de crer. Jesus ele realiza todos esses sinais, mas ele não está simplesmente se exibindo, mostrando que ele é poderoso, né? Ele está fazendo isso para que as pessoas creiam, tenham argumentos, provas para crerem. E essa crença, essa fé, é aquilo que nos conecta a essa vida eterna que ele é e que ele nos promete. Lá em João capítulo 20, versos 30 e 31, o próprio João vai explicar para a gente qual que é o propósito do seu evangelho. Por que ele diz tudo que ele diz? Por que ele escreve o que ele escreveu? Por que ele selecionou certas coisas e deixou outras de fora? Por que ele faz essa obra chamada de Evangelho segundo João? E ele vai dizer que tudo aquilo que ele escreveu, ele fez para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ao crermos, nós tenhamos vida em seu nome. Ou seja, o objetivo de cada milagre, de cada sinal, não é simplesmente satisfazer a nossa curiosidade, nos maravilhar com um poder, é nos levar a termos fé em Jesus, porque é essa fé que nos transforma, que nos dá a vida eterna.
Você lembra da história dos espias lá em Números 13? Está lá atrás, no Antigo Testamento, lá nos tempos de Moisés. O que isso tem a ver com o Evangelho de João? Se você conhece a história, você vai se lembrar que os 10 espias que foram enviados para poder sondar ali a terra prometida, eles voltaram para dar o feedback, para dar as notícias ali, cheios de medo, dizendo que, olha, não dá para a gente avançar. Os gigantes que habitam nessa terra são grandes demais, o risco da gente ser morto é enorme. Só que dentro desses homens ali, dentro desses 12, na verdade, espias, né? Esses 10, eles dão essa notícia, mas 2 deles, Josué e Caleb, eles disseram, não, nós não podemos vencer. Só que Deus, ele é maior que qualquer gigante que exista. E você sabe por que essa história ela é tão relevante aqui e como é que ela se conecta aqui com o Evangelho de João? Porque ela reflete exatamente aquilo que o evangelista está tentando ensinar para a gente no Evangelho. Às vezes os desafios da vida parecem gigantes, as circunstâncias parecem intransponíveis, a morte parece definitiva, o pecado parece nos afogar de uma forma que não há volta, não há solução. Só que o que Jesus está mostrando para a gente aqui é que com ele tudo é possível. Nem a morte tem poder definitivo. Jesus é a luz que brilha sobre as trevas, e as trevas não podem jamais vencê-lo. A gente não precisa esperar que tenhamos condições perfeitas para ter esperança. A esperança em Cristo é aquilo que transforma as circunstâncias, que muda tudo, o que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo diante dos maiores obstáculos que possamos enfrentar. E esse processo de transformação pela fé é algo muito profundo. Quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente aceita quem Ele é, quando a gente crê nele e entra em um relacionamento com ele, a gente começa a conhecer quem ele é e a gente começa a conhecer quem Deus é. E quando isso acontece, quando nós contemplamos quem Deus é de verdade, a verdade sobre quem Deus é, a vida muda em definitivo. A gente não está falando aqui simplesmente de uma mudança superficial, estética, cosmética. A gente está falando aqui de uma transformação completa e duradoura que começa lá no íntimo do nosso coração e muda o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos traços, as nossas escolhas e as nossas ações. A forma de pensarmos, de enxergarmos o mundo, de fazermos escolhas. Muitas vezes a gente acha que a conversão é meramente mudar algo externo. A cor do nosso rosto, o jeito de pentear o nosso cabelo, os adereços que usamos, as roupas. Mas é algo mais profundo do que isso. É como Jesus diz lá em João, capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, isso não significa que a gente nunca mais vai enfrentar dificuldades, passar por situações difíceis aqui nesse mundo. Mas o que ele está prometendo é que em meio a todas essas circunstâncias, a nossa alma vai estar tão saciada de Deus. Porque nós encontramos em Jesus quem Deus é, e nele a gente encontra tudo que nós precisamos para viver plenamente. Então, a gente está tão saciado que nada mais importa. As perdas, as dificuldades, tudo isso são só pedras no caminho. Mas a gente segue firme nesse caminho, porque o caminho é Jesus Cristo. Ele é o pão que desce do céu. Ele é a água viva que sacia para sempre. E ele é a vida eterna, como João enfatiza. E essa vida eterna não começa lá na frente, quando a gente vai morrer. Ela começa agora, hoje, no primeiro passo que você dá, assim que você encontra Jesus Cristo. Naquele momento em que você decide crer em quem Ele é. Para a gente fechar a nossa reflexão, o nosso estudo dessa semana, é fundamental a gente lembrar que Jesus ele não é apenas alguém que nos oferece o que nós precisamos. Ele não é simplesmente a solução de alguns dos nossos problemas. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é o templo que nós encontramos a presença de Deus, ele é a própria vida. E tudo aquilo que nós buscamos para preencher o vazio que nós sentimos, seja segurança, paz, sentido de vida, propósito, tudo isso nós encontramos nele. E quando nós nos conectamos a Jesus, a gente não está simplesmente nos preparando para uma vida eterna. Nós estamos vivendo essa eternidade aqui e agora. Quanto mais nós conhecemos quem é Jesus, mais isso nos transforma. À medida que nós experimentamos esse relacionamento, essa nova vida, essa nova qualidade de vida, mais e mais nós ansiamos por ela e mais isso nos transforma. O que Jesus diz na sua oração, venha a nós o teu reino,
significa que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, quando o reino de Deus desce até nós e fazemos parte agora desse reino, vivemos nesse reino, nessa nova vida, nós passamos a viver aqui na terra do jeito que as coisas são feitas, são vividas no céu. Nós nos tornamos cidadãos do reino, vivendo pelas regras do reino, vivendo pelo serviço como súditos ao rei, ao Senhor soberano desse reino. E tudo isso só é possível graças à nossa união com Jesus Cristo. Então, meus queridos, é isso aí. O Evangelho de João, ele é esse grande convite para que nós experimentemos a grande transformação que Jesus nos oferece agora. Jesus é a grande luz brilhante que afasta todas as trevas. Ele é a vida eterna que já começou, que já está disponível. Portanto, Jesus é simplesmente tudo o que nós precisamos. E se você ainda não tomou essa decisão de seguir esse Jesus, de ter um encontro com ele, de conhecer quem ele é e, portanto, conhecer mais e mais profundamente, definitivamente, quem Deus é, eu encorajo você a fazer isso hoje mesmo. Onde você está? Ao terminar esse vídeo, faça uma oração. Fale: Senhor Jesus, me deixa conhecer mais quem você é. Me aponte na sua palavra sobre as verdades que você revelou sobre quem você é e, portanto, quem Deus é. E quanto mais eu te conhecer, Jesus, mais eu vou conhecer a Deus. E, Senhor, que isso mude tudo na minha vida. Porque, como a gente viu, a vida eterna não é algo sobre o futuro. Não é pouco enfatizar isso aqui. Salvação não é sobre o juízo final, não é sobre quando Jesus finalmente voltar. Salvação é Jesus transformando a nossa vida hoje, mudando quem nós somos para quem Ele é. E isso começa agora. Essa transformação está disponível para todos nós hoje. Tá certo? Se você curtiu essa reflexão, não se esqueça de deixar aquele like para poder indicar esse vídeo para outras pessoas, para o YouTube poder mostrar esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva agora mesmo. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja, do seu grupo de trabalho, enfim. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança, de transformação de vida sobre quem Jesus é. Fique com Deus e até a próxima. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.